Hoje, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos um ritmo acelerado que tenta nos engolir. As cidades parecem vivas demais, cheias de luzes, barulho, pressa e um tipo de liberdade que nem sempre liberta. Notícias se misturam, comportamentos se distorcem e muitas vezes a moral se perde no meio da correria. Às vezes a sensação é de que estamos caminhando rápido, mas não sabemos exatamente para onde. E é nesse contexto moderno, onde excessos se tornam normais e limites se tornam incômodos, que uma história antiga volta a fazer sentido. Uma história que atravessa os séculos para nos lembrar que nenhum tempo está tão evoluído a ponto de ignorar princípios eternos. E é aí que retornamos ao vale de Sodoma e Gomorra. Havia um silêncio estranho pairando sobre o vale. Um daqueles silêncios que antecedem algo grandioso ou terrível. O sol ainda brilhava, mas sua luz parecia cansada quando tocava as cidades de Sodoma e Gomorra. Era como se até a natureza percebesse o peso que dominava aquele lugar. Ló observava de longe, inquieto. Ele conhecia as cidades, conhecia seu ritmo acelerado, seu barulho constante, suas buscas por prazer sem limite, e conhecia, acima de tudo, a escuridão moral que havia tomado conta do povo. Ele vivia ali, mas nunca realmente pertencia àquele ambiente. Seu coração era dividido: ficar e sobreviver ou partir e obedecer à voz que sussurrava advertências. Foi nesse cenário moderno que dois visitantes chegaram. Vinham à cidade com passos tranquilos, postura serena, como homens comuns, mas havia algo neles que Ló não sabia explicar. Uma luz contida, uma autoridade silenciosa. Ao vê-los, Ló sentiu um impacto no peito. Sem entender por quê, correu até eles e se curvou, implorando para que se hospedassem em sua casa. Ele sabia como Sodoma tratava os estrangeiros, sabia do perigo, e mesmo sem compreender plenamente, seu coração o impulsionou a protegê-los. Os homens aceitaram. Ló preparou uma refeição simples, um momento de calma, mas calma jamais dura em Sodoma. Antes que a noite avançasse, o som de passos pesados e gritos começou a cercar a casa. O povo, homens de todos os cantos da cidade, apareceu com uma onda descontrolada. Seus rostos revelavam arrogância, desejo, fúria. Exigiam que os visitantes fossem entregues a eles. Ló saiu e fechou a porta atrás dele. Seu coração batia acelerado, mas a sua voz buscou firmeza. Ele implorou que não cometessem tamanha maldade. Falou sobre injustiça, sobre desonra, sobre limites que nunca deveriam ser ultrapassados. Tentou falar a razão, a consciência, mas era como falar ao vento. A multidão riu, zombou, ameaçou. Ló percebeu que estava diante de algo muito maior do que simples violência humana. Era corrupção em seu estágio mais profundo, quando o coração se torna incapaz de ouvir. Foi então que os visitantes revelaram um pouco do que realmente eram. De dentro da casa, puxaram Ló rapidamente, fechando a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora. De repente, toda a arrogância da multidão se transformou em caos e desespero. Eles tateavam pelas ruas, sem entender o que acontecia, tropeçando no próprio orgulho. Dentro da casa, os visitantes falaram com Ló abertamente. O clamor contra esta cidade chegou ao céu. A destruição é certa. Leve sua família e fuja, agora. A voz deles não tinha ódio, mas peso. Era o tipo de voz que carrega séculos de justiça. A voz que só aparece quando um limite foi ultrapassado demasiadas vezes. Ló sentiu a alma estremecer. Chamou seus genros e avisou o que estava prestes a acontecer, mas eles riram, achavam que ele estava brincando, e a recusa deles o atingiu como uma blada fria. Mesmo com a verdade diante dos olhos, alguns preferem zombar do que mudar. Quando a aurora chegou, os visitantes, anjos, praticamente arrastaram Ló, sua esposa e suas filhas para fora da cidade. Corram por suas vidas, não olhem para trás, não parem. Ló obedecia, embora cada passo parecesse carregar o peso de tudo que ele deixava para trás. Sua esposa, porém, lutava internamente.
Sodoma tinha sido sua casa durante anos. Lá estavam suas lembranças, seus laços, suas raízes. E às vezes, o apego ao passado fala mais alto do que a urgência da salvação. Enquanto fugiam, o céu mudou. A luz do amanhecer foi engolida por algo completamente diferente. Um brilho ardente, intenso, que descia como juízo. Fogo e enxofre caíram dos céus. O chão tremeu. As cidades que antes vibravam com vida, agora se desfaziam em poeira e chamas. Era um cenário devastador e inevitável. Ló corria, mas seu coração doía. E foi nesse momento crítico, nesse instante que define destinos, que sua esposa olhou para trás. Não foi um simples olhar. Foi um gesto carregado de saudade, hesitação, apego. E naquele instante, tudo mudou. Seu corpo endureceu, seu calor desapareceu e ela se tornou uma estátua de sal, cristalizada no exato ponto em que sua escolha falou mais alto do que o comando divino. Ló não pode voltar, não podia resgatá-la, só pôde seguir em frente, sentindo o peso do que havia perdido. Quando finalmente alcançou um lugar seguro, Ló viu ao longe a fumaça que subia da terra como uma coluna densa. Onde antes existiam duas cidades poderosas, agora havia apenas silêncio e cinzas. A justiça havia sido feita. Não por crueldade, mas porque Deus não ignora o clamor dos oprimidos, nem deixa impune o que destrói vidas. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre destruição. É sobre escolhas. Sobre limites que não podem ser ultrapassados. Sobre a importância de ouvir a voz que adverte antes que seja tarde. Sobre a necessidade de deixar para trás o que nos prende, mesmo que doa. Ló seguiu adiante, trazendo consigo uma memória dolorosa, mas também uma verdade profunda. Nada é mais precioso do que obedecer o chamado que salva, mesmo que tudo ao redor pareça ruir. E o que isso significa para nós hoje? Quando olhamos para a história de Sodoma e Gomorra, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para um aviso vivo. Num mundo onde valores são negociados, onde o mal se disfarça de liberdade, onde muitos riem da verdade e tratam advertências como exagero, essa história nos lembra que Deus não ignora o que fazemos. E mais importante, nos lembra que sempre há tempo de escolher o caminho certo. A queda de Sodoma e Gomorra não é um convite ao medo. É um chamado à lucidez. Um lembrete de que nenhum progresso vale a perna da alma e nenhum apego vale mais do que a vida que Deus tenta preservar em nós. O vale queimado permanece como testemunho, não para nos amedrontar, mas para nos acordar. Para que cada um de nós olhe para dentro e veja quais Sodomas ainda precisamos deixar para trás. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva para acompanhar mais conteúdos profundos como este. E quando quiser continuar, o próximo vídeo já está te esperando.